Apresentação Fábio Guimarães. Participação Rogério Tigrinho. Te vejo aqui. Saúde, ciência, tecnologia, diversão, curiosidades e turismo. Então chega junto, é com você, Fábio. Olá, internauta, Te Vejo Aqui está de volta no nosso 8º episódio, continuando com Haroldo Barros, que ele ia falar pra gente de quem assinou o seu contrato de a promoção de sonoplasta. Por favor. Bom, quem tem mais de 40 anos vai lembrar, com certeza, de um dos maiores comunicadores que esse Brasil já teve. Tivemos muitos, né? Tivemos Flávio Cavalcante, não dá nem para enumerar aqui. Chacrinha. Sim, mas um dos maiores comunicadores chamava-se J. Silvestre. E foi ele quem assinou a minha promoção. Porque o J. Silvestre, na época, era o presidente da Radiobras, que hoje é a EBC, né? Mas na época era a Radiobras. E o J. Silvestre era o presidente da Radiobras, lá em Brasília, e o Roberto Rosenberg foi a Brasília e trouxe a minha promoção assinada pelo J. Olha que honra, né? E qual é a diferença, Haroldo, essa questão do operador, o sonoplasta? O que tem de diferente aí que às vezes não fica bem entendido pra gente? Hoje já, como eu falei anteriormente, hoje já ficou tudo misturado, né, igual arroz empapado, né? Tá tudo misturado. Mas antes, o operador de áudio, ele cuidava só do áudio, ele não sonorizava. Hoje o sonoplasta faz tudo, ele mexe com o áudio e com a sonoplastia. Sonorizava música, que você fala é o barulho da chuva, cavalo, chuva, música, né? O operador de áudio ele apenas operava. Hoje está tudo misturado e ele faz tudo. Hoje já diversificou. Raramente, como eu falei anteriormente, raramente se eu falar em operador de áudio porque o cara já entra como sonoplasta, na verdade. Tá. Aí você, com esse título, você conseguiu a saída para a TV Globo, esse convite? Então, aí, atendendo a esse pedido, esse convite do Paulo Ribeiro, que Deus o tenha, né? Ele me apresentou ao Antônio Faia, que foi um dos grandes nomes da televisão brasileira. Eu tive a honra de trabalhar com ele. Eu ia ser contratado, naquela época, a TV Globo tinha um sonoplasta no jornalismo, que era o cara que fazia o Globo Repórter, fazia aquelas coisas do jornal. Então, eu ia trabalhar no jornalismo. A vaga que tinha era para o jornalismo. Mas o Faia acabou conseguindo lá com o Boni. O Faia tinha um acesso assim, entrava na sala do Boni, olha o que ele queria, tinha um acesso muito grande. E um dia o Faia desceu, estava lá num cantinho lá que a gente ficava ali fazendo hora e tal, e eu me lembro dele entrando no corredor com papel lá, aqui, olha, consegui, você vai trabalhar com a gente aqui na produção. E lá eu fiquei durante 34 anos na TV Globo, sonorizando. Nesses 34 anos, eu sonorizei os mais variados programas. Eu não saberia nem dizer para você quais foram, porque foram muitos. Sonorizei 12 minisséries e 35 novelas. Né? Grandes novelas, como, eu não vou lembrar de todas, foram 35. Você vê que 35 novelas em 34 anos, só novela dá mais de uma por ano. Né? E eu sonorizei grandes novelas como Tieta, Pedra sobre Pedra, Indomada, Vale Tudo. Roque Santeiro. Daí é que vem a minha menina dos olhos, né? O Roque Santeiro foi a minha menina dos olhos. Por quê? Roque Santeiro, ela foi uma marca na televisão. Ela era tão incrível que as pessoas naquela época, Fábio, marcavam o compromisso antes ou depois da novela. Eu era um. Então, você sabe do que eu estou falando. E a novela foi uma coisa incrível. Tem até uma coisa curiosa em relação a essa novela, cara, porque eu trabalhei, você conheceu muito bem, trabalhei durante muitos anos com um cara chamado Paulo Biratã. E o Paulo Biratã, você sabe que ou você amava ou você odiava.
porque era um cara muito duro, muito exigente, muito, sabe? Mas tinha uma coisa, onde botava a mão virava ouro. O cara sabia tudo daquilo ali que ele fazia, né? E o Paulo Biratã não queria que eu fizesse a novela. Ele queria me tirar da novela. Todo dia eu chegava para fazer a novela e o meu supervisor dizia assim: Haroldo, Paulo Biratã quer que tire você da novela. E eu agoniado, porque eu não queria sair da novela. Eu nem sabia que a novela ia ser aquele sucesso. Aliás, tem uma frase do Lima Duarte que eu usurpei essa frase do Lima, porque tem tudo a ver comigo. O Lima diz uma coisa incrível, o Lima diz assim, numa entrevista dele. Aliás, numa entrevista foi um depoimento que a gente deu, inclusive dei também, várias pessoas envolvidas com a novela deu um depoimento, a Lucinha, que trabalhava com a gente, fez um documentário sobre Roque Santeiro, né? E tem um depoimento do Lima onde ele diz o seguinte, o Lima dizendo: se eu soubesse o que ia ser Roque Santeiro, eu teria tremido. E se eu soubesse o que ia ser Roque Santeiro, eu também teria tremido. Para mim, ia ser uma novela como outra qualquer, que eu já tinha feito tantas, e na verdade não foi. Olha, a minha frustração, se eu visse o sucesso da novela e eu não estivesse fazendo, que o Paulo não queria. Por que o Paulo não queria? Porque ele achava que eu não estava acertando a mão. Já tinha feito outras com ele, tudo bem, mas aquela ali, tanto que um dia, de tanto meu supervisor me falar, eu falei, vou lá falar com o Paulo. Fui no estúdio, lá na emissora, mas eu tinha medo do Paulo. Né? Uma figura poderosa. Era. Ele entrava na sala, sabe? E aí eu cheguei no estúdio, cheio de medo dele. Eu não conversava assim, tete a tete com ele, sabe? E aí eu falei assim, Paulo, eu todo humilde ali, falei assim, Paulo, o que houve? Eu soube que você quer me tirar da novela. Ele falou assim, aquele jeitão dele que você conheceu bem. Ah, porque você não está acertando a mão, não está legal, e daqui a pouco a gente faz uma outra, mas essa aí tu não está acertando. Não... E eu simplesmente não contestei. Quem era eu para contestar o Paulo Biratã? E eu saí discretamente e fiquei esperando ele me tirar. Nesse meio tempo, nós tínhamos um diretor que entrou no lugar do Faia, chamava-se Márcio Antonucci. O Márcio Antonucci, eu conheci o Márcio como cantor, porque ele era de uma dupla muito famosa na época da Jovem Guarda, chamava-se Os VIPs. Ele e o irmão dele, o Ronald, que é meu amigo até hoje, está lá em São Paulo. Um abraço para o Ronald. E eu conheci o Márcio da música, e o Márcio foi ser meu diretor na TV Globo, diretor de sonorização. E o Márcio, sem me conhecer, ele sabia que eu era o cara que fazia, porque como eu trabalhava muito com o Paulo Biratã, eu fazia muitas novelas das 8. E o Márcio Antonucci era o diretor do Estúdio Level, lá do lado da Som Livre, em Botafogo, que não existe mais, que produzia as músicas incidentais, principalmente para as novelas. Então o Márcio sabia que eu estava muito em contato com os produtores, o Márcio sabia que eu era o Haroldo Barros, que fazia sempre as novelas das 8 com o Paulo Biratã. Mas não me conhecia, assim, não tinha o menor contato comigo. Um dia o Márcio me chamou na sala dele, nesse meio tempo, e falou assim, Haroldo, o Paulo Biratã quer que tire você da novela. Por que acontece? Naquela época, Fábio, só para as pessoas entenderem, hoje em dia tem um rodízio, o cara faz a novela das 8, aí vem a outra novela, outro vai fazer, ele dá uma descansada, vai fazer outras coisas. Cara, naquele tempo, eu emendava uma na outra. E eu terminava o capítulo de uma novela na sexta-feira, na hora que às vezes eu estava no ar. Fazia em blocos, o capítulo estava no ar e eu estava sonorizando o último bloco. E eu não tinha tempo de ler sinopse, eu não tinha tempo de ler script, nada. E aí, no sábado, eu dava uma descansada e no domingo a gente começava já a fazer a outra novela, que era outra história completamente diferente, outros personagens. E aí eu ia me inteirando da novela à medida que eu ia acompanhando, fazendo a novela. E aí o Márcio falou assim, Haroldo, o Paulo Biratã quer que tire você da novela. Ele já fez uma reunião com você e disse o que ele quer que você faça na novela? Eu falei, não. Ele falou, então tá. Olha, o Márcio peitou o Paulo Biratã, não era qualquer um que fazia isso. Eu tive um dia, não vou citar o nome, mas eu tive um diretor, que uma vez um diretor me pediu a esse diretor para me tirar da novela, esse
diretor de sonorização, porque eu não estava acertando com a novela das 6, e ele simplesmente falou: Haroldo, amanhã você passa o trabalho para fulano, que amanhã é o fulano que vai fazer a novela. Era assim. Então imagina, isso um outro diretor, não era o Paulo Biratã, imagina o Paulo Biratã. E o Márcio peitou o Paulo Biratã e disse: Haroldo, então tá, eu já disse para ele o seguinte: o dia que ele disser para você qual é a linha que tem que seguir da novela e você não fizer o que ele quer que você faça, eu tiro você na hora. Enquanto ele não fizer isso, eu não coloco o outro na novela, vai ser você. O cara comprou minha briga. Aí o Paulo Biratã marcou uma reunião no dia seguinte, onde deveria estar eu, Máriozinho Rocha, que era o diretor musical, e o próprio Márcio Antonucci. O Márcio não foi na reunião e o Máriozinho não foi, só fui eu. Fiquei na frente do Paulo sem saber o que fazer. E aí o Paulo falou, ó, o Paulo botou naquela época o videocassete, né, botou lá o VHS e falou assim: olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá mais ou menos, isso aqui tá ruim, 90% estava ruim. Mas ele não disse o que era para fazer. E a reunião terminou e ele não falou: ó, eu quero que você faça isso, isso e isso. E não falou. Mas disse o que não estava ruim. Eu voltei a sonorizar, enquanto não decidi o que ia acontecer, e passei a fazer aquilo que eu estava fazendo, que ele disse: tá ruim, tá ruim, tá ruim, eu comecei a fazer ao contrário. Aí o que aconteceu? A novela virou um sucesso, porque a novela ela era muito em cima da política da época. A novela era do Dias Gomes, mas quem escrevia a novela era o Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo entregava os capítulos muito em cima da hora, Fábio, porque ele esperava o que acontecia hoje lá em Brasília, e na madrugada ele passava escrevendo o capítulo do que aconteceu no dia anterior, para ficar bem atual. E aquilo tudo tinha que ser marcado com alguma situação de sonoro, um efeito, dependendo do que o cara falava, marcar aquilo com alguma situação, uma música, um efeito, uma coisa. E eu não estava fazendo isso. Era aí que o Paulo estava incomodado. E eu passei então a fazer isso. Moral da história: a partir daí, passou uns 5 dias, naquele tempo não tinha, você lembra disso, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha, era memorando. Então chegava o cara com aquele livro, né, de registro, te entregava o memorando, você assinava o protocolo dizendo que recebeu, o cara ia embora. Ele entrou na minha sala, o Paulo Biratã, isso uns 3 ou 4 dias depois. Tinha uma amiga minha que tinha ido me visitar e eu entrei em pânico. Eu falei: esse cara vai me dar uma bronca na frente dessa minha amiga. Vou passar a maior vergonha aqui, eu pensando. E eu não sonorizava, eu ficava ali, eu fingindo que estava sonorizando. Eu voltava a fita, eu botava, mas não estava sonorizando, porque eu não estava conseguindo me concentrar. E ele aqui em pé, assim, ó, debruçado, tinha uma máquina, assim, ó, não falava nada. Assim. E eu ali. Passou um tempo, ele falou assim: Haroldo, você já recebeu aí? Assim mesmo, eu lembro das palavras dele. Haroldo, você já recebeu aí? Eu falei: o que, Paulo? Aí ele falou: você não recebeu nada? Eu falei: não. E aí, imagina a minha situação. Eu falei: não. Aí ele falou assim, assim, cara, ele falou assim: tu vai receber. Assim, cara. E eu, meu Deus do céu, tô na rua. Carta de demissão. Tô na rua. Daqui a pouco entra o Jorginho, que era o secretário dele, com um livro de protocolo, e o memorando. Me deu o memorando, eu assinei e não olhei o memorando, eu não tive coragem. Botei em cima da mesa e continuei fingindo que sonorizava. Voltava a fita, ia para frente, ia para trás, nada. Ele aí falou assim: você não vai ler não, Haroldo? Eu falei: bom, agora tem que ler, não tem jeito. Peguei o memorando para ler, isso está guardado na minha casa com o maior carinho. Diz mais ou menos assim esse memorando: Paulo Biratã, ao Paulo Biratã: Paulo, quero agradecer a você, isso 4, 5 dias depois. Paulo Biratã, quero agradecer a você e a toda a sua equipe, incluindo o câmera custódio, e não falou meu nome, mas falou o sonoplasta era eu, né? Incluindo o câmera custódio e o sonoplasta, porque são pessoas assim que nos incentivam a continuar escrevendo uma obra. Assinado Dias Gomes. Está guardado lá em casa. Embaixo desse memorando, no cantinho, está escrito lá com a letra do Paulo José: é isso aí, Haroldo.
A jornada é difícil, mas compensa. E eu guardo isso com o maior carinho. E a novela foi uma das novelas mais longas, porque uma novela tem, em média, 180 capítulos. Essa novela ela fez tanto sucesso que ela teve 240 capítulos. Então foram 10 capítulos de reclamação todos os dias e 230 capítulos de elogio, 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 elogio. Aí você vai dizer assim, que sorte que você deu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí você falou um momento ali que o Paulo falou para você que você errou a mão. Aí me veio a história da mão. Como é que surgiu isso? Falando em mão, como é que surgiu isso? Esse é um episódio também que foi o seguinte. No primeiro capítulo, normalmente, como eu falei que a gente não tinha tempo de ler sinopse, de ler script, hoje eu nem sei como é que está sendo feito, mas naquela época você não tinha tempo de nada. O diretor ficava do lado da gente, no primeiro capítulo, acompanhando juntos, ó, isso aqui, ó, esse personagem aqui vai ser assim, esse personagem vai fazer isso, esse personagem é isso. E aí né, ia passando mais ou menos a ideia. No segundo capítulo ele já não ia mais, só ia lá dar uma olhada, ia embora. No terceiro não aparecia mais, e aí o sonoplasta tomava conta. No primeiro capítulo, numa madrugada de domingo para segunda, estava eu, o Paulo Biratã e o Custódio. Custódio, você conheceu bem o Custódio, que era o câmera, né? Os dois não se largavam, era unha e carne. E o Custódio, um grande amigo, né, que eu tive também, o Rogério conheceu muito bem, né, também. E aí estavam os três ali, e o senhorzinho Malta fez o gesto na novela. Tô certo ou tô errado? Aí o Paulo Biratã falou assim, Haroldo, o Lima Duarte vai fazer esse gesto a novela inteira. Arranja um som para isso. Quando ele falou arranja um som para isso, bateu o pânico. Porque eu pensei, o que eu vou colocar nesse negócio? E pensei, se eu colocar uma coisa, eu só tinha uma bala para dar um tiro, e no escuro, e eu precisava acertar aquele tiro. Porque o que aconteceu? O que acontecia? Eu pensei na hora que ele falou, pensei, se eu arranjar uma coisa que ele não goste, eu conhecia bem a peça, se eu arranjar uma coisa que ele não goste, tudo que eu arranjar depois ele vai botar defeito. Eu tenho que dar o tiro e acertar no escuro, mas eu vou acertar. Mas o que eu vou botar? Anotei aquele tempo, onde ele fazia o gesto e continuei sonorizando, porque eu não podia parar para pensar. Mas eu sonorizando e pensando, o que eu boto, o que eu boto. Num determinado momento, o Lima Duarte fez uma outra coisa na novela, o senhorzinho Malta, e ele virou para o Custódio, não para mim, e falou para o Custódio assim, esse cara é uma cobra, né? Quando ele falou cobra, eu lembrei na hora de Cobra Cascavel, da roça, né? Eu falei, Cobra Cascavel. Aí pensei, se eu colocar o som do chocalho realmente, porque a Cobra Cascavel, para quem não sabe, quando ela se sente ameaçada, ela na pontinha do rabo, na cauda, ela tem um chocalho que ela balança aquele chocalho, né, para avisar, não vem, não chega, porque eu vou te atacar. Né? Então essa era a ideia. E ele falou, mas se eu botar aquele chocalhinho da cobra, ele me mata, porque aquilo não tem efeito para televisão. Né? Aí eu me lembrei, Fábio, que antes da novela tinha ido para o ar, que inclusive quem era o sonoplasta era o próprio Paulo Ribeiro, o cara que me levou, uma minissérie que vocês vão lembrar, chamava-se Lampião e Maria Bonita. Eu assistia e me lembrava, eu não estava na Globo ainda, mas já assistia, foi pouco antes, mas eu não estava na Globo. E aí eu assistia não sei se eu falei bobagem, eu acho que eu já estava, não lembro se eu estava, mas foi antes da novela, enfim. Eu assistia e me lembrava que na minissérie, na série Lampião e Maria Bonita, tinha um som de cascavel feito no estúdio, lá no Level, imitando uma cobra cascavel. E aí ele era encorpado. Eu esperei o Paulo sair da sala, por algum motivo ele saiu com o Custódio. Eu falei, agora, corri no arquivo de som, pedi esse som, levei para a sala, corri a fita lá, coloquei no ponto e fiquei esperando ele voltar. Quando ele voltou, eu falei, Paulo, assiste aí. Botei, mas só eu sei como eu estava, né? Aí ele assistiu, aí falou assim, bota de novo. Eu falei, já ficou na dúvida, já era. Aí botei de novo. Quando eu botei pela segunda vez, ele deu um murro na mesa e falou assim, é isso que eu quero. E a partir dali foi o sucesso que todo mundo sabe.
Hoje a novela já com mais de 40 anos que foi ao ar, todas as vezes que se fala em rock santeiro, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o som da pulseira, a pulseira do Senhorzinho Malta com aquele som. E foi assim que nasceu a ideia do som do chocalho lá da Cobra Cascavel. Haroldo, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui conosco, né? Em meu nome, em nome do Rogério Tigrinho. Te vejo aqui, é isso. É ver uma pessoa que veio lá da Fazenda Mundo Novo, na TV Globo. Uma pessoa que veio lá puxando um arado, progredindo, indo adiante, levando a mensagem até você. Então você que deve ter uma história muito parecida, entre em contato com a gente. Afinal, te vejo aqui. Obrigadão, Haroldo. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a todos. Até a próxima.